Olá, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui como perguntas e respostas, respondendo as principais dúvidas, queixas das mulheres que me seguem. Então seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu gosto desse quadro que eu tenho, que é Pergunta pra Nath. Então deixa eu colocar aqui pergunta pra Nath. Calma aí. Pronto. Então esse quadro, né? Eu gosto muito desse quadro. Eu fazia ele com mais frequência. E hoje então decidi fazer a pergunta pra Nath, que é nada mais do que você entra aqui comigo ao vivo, né? Você fica aqui comigo ao vivo e você pode me enviar a tua pergunta. Mas tem muitas mulheres que têm um pouco de vergonha de falar da tua pergunta, da tua dor. E aí eu pego as perguntas, né, que já me fizeram pelo direct do Instagram. E hoje eu quero falar de uma pergunta que eu tive. Eu recebo muitas perguntas. E o Pergunta pra Nath, ele acontece como? Ele acontece de um lugar de terapia, né? Porque se você não me conhece, eu me chamo Nathalie, eu sou terapeuta e fundadora do método Vivendo na Essência. Então aqui o Pergunta pra Nath é além de um conselho sem fundamento. E eu gosto de falar uma coisa muito legal. Quantas vezes você pede conselho para as pessoas erradas? Quantas vezes você já pediu aquele conselho para tua amiga e que de fato aquele conselho vem de crenças limitantes de uma pessoa comum como você? Então a gente precisa tomar cuidado e perguntar para as pessoas certas. Então hoje, aqui nesse lugar, você tem a possibilidade de mandar a tua pergunta que eu vou responder ao vivo. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui nos comentários, tá? Eu recebi uma pergunta que eu acho que faz muito sentido hoje no coração de muitas mulheres, que é: Nath, eu tenho uma sensação de vazio, eu tenho uma sensação que sempre tá faltando alguma coisa. O que eu faço com isso? Como que eu, de fato, lido ou curo com isso? Essa sensação do vazio. Se você tá sentindo um vazio também, às vezes você pode estar sentindo também esse vazio, pode ser que ele apareça de vez em quando, pode ser que ele esteja aí juntinho com você todos os dias. Então eu gosto do Pergunta pra Nath porque uma pergunta que uma mulher tem pra mim pode ser a sua dúvida também. Então não deixe de perguntar, tá bom? Então essa seguidora me perguntou: Nath, e como que eu lido com isso, com esse vazio no peito? Parece que algo tá sempre me faltando. Então essa pergunta eu vou responder com muito carinho, de duas visões, né? Uma visão do autoconhecimento e uma visão da espiritualidade. Esse vazio, ele existe primeiramente porque tem algo aqui dentro, né? Quem sente esse vazio, então vai se conectar. Eu já senti muito esse vazio. E esse vazio, ele vem de uma sensação, tem alguma coisa me faltando. Igual na minha jornada, lembra? Eu já compartilhei aqui comigo. Eu tinha tudo, né, em 2017. Tinha tudo materialmente falando, relacionamento, só que algo me faltava. Algo me faltava. E esse vazio, ele não é preenchido por bens materiais. Primeiramente, esse vazio ele não vem ser preenchido por bens materiais. Então, quando eu estava me sentindo vazia, com um buraco no peito, aparentemente eu tinha tudo, mas no fundo tinha esse vazio, esse sentimento que, meu Deus, o que tá faltando? Aparentemente eu tenho tudo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca o nosso foco lá fora, o que isso significa? Significa que alguém vai preencher esse vazio.
Alguma compra vai preencher esse vazio. Algum relacionamento vai preencher esse vazio. Quando eu conquistar, algo vai preencher esse meu vazio. E esse caminho é totalmente errado. Quando a gente olha com esse olhar que eu preciso lá fora preencher esse vazio, e aí muitas mulheres caem no vício, né? Vício de bebida, vício em trabalhar sem parar. Então, o que acontece? Quando eu sinto esse vazio e eu ainda quero preencher esse vazio por coisas que estão lá fora, pode ser o que quiser. Muitas vezes, né, a gente quer se preencher de um relacionamento, então a gente se afoga no relacionamento. Então esse é um caminho que faz com que você fique ainda mais sentindo esse vazio existencial que hoje muitas mulheres estão sentindo. Por que muitas mulheres, na verdade, por que muitos seres humanos estão sentindo esse vazio existencial, essa sensação de falta? Porque ainda tá olhando e focando no lugar errado. Eu olho e foco no que não vai preencher esse meu vazio, mas muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente trabalha para conquistar alguma coisa, fica se relacionando e a gente não preenche esse vazio. A gente tem uma sensação de vazio mais ainda. E aí, respondendo essa pergunta, que ela é muito bonita porque envolve tanto o lado espiritual como o lado do autoconhecimento. E enquanto as motivações dessa mulher, né, para preencher esse vazio for o material, primeiramente, então a minha primeira motivação é o material. Então, quando eu conquistar, quando eu ter, quando eu possuir, vai continuar nesse vazio. Porque de fato o que vai preencher esse vazio não vai ser isso. Vai ser uma conexão diretamente, profundamente com a tua essência. E quando aqui eu digo tua essência divina. Porque você pode ter tudo na tua vida. Você pode ter tudo na tua vida. Você pode estar com as melhores pessoas. Você pode estar nos melhores ambientes. Você pode estar ganhando o que você quer ganhar. E ainda esse vazio continua. Por quê? Porque tá a falta de si mesma. E quando você não sabe quem você quer se preencher de coisas que não são verdadeiramente para você. Então, primeiro, nutrição da essência, nutrição da tua alma, conexão verdadeira e íntima com Deus, com o Criador. E é por isso que quando eu entendi isso, né, quando eu entendi isso para vocês, as minhas motivações, as minhas inclinações para preencher esse vazio, essa sensação de vazio, essa sensação que sempre tá faltando alguma coisa, eu entendi quando eu mergulhei profundamente na espiritualidade. E o que é mergulhar profundamente na espiritualidade? É criar e manter uma intimidade com Deus. É criar e manter uma intimidade com Deus. E para isso existem várias formas. Porque aqui eu não falo de religião. E até porque religião vem do religar e eu gosto muito de relembrar isso. A religião vem do religare. E religare é o quê? Nos conectarmos todos em busca da perfeição aos olhos de Deus. E aí o que acontece? Acontece que eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade. E você pode voltar para essa conexão com Deus com várias práticas. Aqui, a minha prática que eu indico é a meditação, é a oração, é meditar. Como que está os seus pensamentos, né? Então, melhorar como ser humano os seus pensamentos contra você mesma. Porque enquanto você não estiver nutrida e abastecida dessa fé, dessa espiritualidade, dessa conexão e intimidade com Deus, e pode ser que você se conecte também com o Mestre Jesus Cristo.
Enquanto você não sentir de fato que você é misericórdia de Deus. Porque, de fato, você não sentir e viver a misericórdia de Deus por você, você vai experienciar esse vazio. E não importa mais onde você esteja, você pode ganhar o que você quer ganhar. Você pode ter o que você quer ter e sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque enquanto você não se abastecer dessa presença da espiritualidade, nunca vai ser suficiente para você. Porque o amor de Deus não é suficiente para você. Então você entra nesse loop que nada é suficiente para você. Porque ainda você não reconheceu que Deus te ama com uma infinita bondade. E esse é o nosso dever aqui, né? Cada dia mais criar essa intimidade com Deus. Cada dia mais criar esse vínculo com essa minha espiritualidade, com essa minha fé. Porque senão as nossas motivações para preencher esse vazio vai ser muito superficiais. Então eu tô me sentindo vazia, eu tô me sentindo aqui com uma sensação de falta o tempo inteiro. E muitas vezes a gente tem tudo. Se você já tem a respiração, então, Nath, eu respiro. Eu estou respirando. Por que vem esse sentimento de falta? O que tá te faltando? Então, por isso que quando você se conecta com a gratidão, muitos desses sentimentos de vazio, que muitas vezes a gente sente, muitas vezes a gente tá sentindo com mais frequência, vem dessa falta de conexão. Então você tá totalmente desconectado do que de fato é real. E aí eu gosto sempre de falar, né? Valores reais e valores do mundo. Por isso que é autoconhecimento e espiritualidade. Então eu me conecto primeiramente com os valores reais, depois, né? Depois eu consigo me conectar melhor com os valores do mundo. Então a gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muita vontade, sede de preencher primeiramente a nossa essência com a nossa espiritualidade, com o amor de Deus por nós. E é por isso que quando eu entrei numa espiritualidade era o que eu mais fazia, né? Em busca, e ainda hoje, né? Em busca de estar mais íntima de Deus. E pra mim, do Mestre Jesus Cristo. Então a gente não consegue se sentir preenchidas, sendo que a gente ainda não reconheceu que somos misericórdia de Deus. Que o nosso coração ele pode ter mais alegria, que o nosso coração ele pode ser mais feliz, ele pode ter mais gratidão só por estarmos respirando. E se você está assistindo essa live agora ou depois gravada, se você tem internet, se você está respirando, já é um motivo para que esse vazio ele possa ser diminuído. Essa sensação de falta, o que está te faltando? Será que tá te faltando coisas do mundo? Então vamos buscar o que eu quero. Eu tenho que fazer o que for necessário. Mas se preenche desse Deus, porque você vai ter muita força, muita coragem, muita fé para que você tenha o que tá te faltando. O que tá te faltando hoje? O que você quer? Mas se você primeiramente não está preenchida dele, muitas vezes você não consegue preencher esse vazio. Essa falta, o que tá te faltando hoje? Então, se conecta um pouco mais com os valores reais do mundo. Se conecta um pouco mais com os valores reais. Tá? Eu tenho certeza que se você implementar o que eu estou falando aqui agora nessa live, para você que tá sentindo, para você que venha sentir esse vazio, esse sentimento que tá sempre faltando alguma coisa, se preencha de Deus, se preencha dele. Medita. Aqui no Vivendo na Essência tem muitas meditações. Porque de fato a minha missão é para que você se conecte mais ainda com essa espiritualidade. Mais ainda com esse amor de Deus por você. Perceber que tudo tá a seu favor.
E viver a espiritualidade na prática não é só meditar ou praticar alguma religião. É muito mais do que isso. É estar nutrida desse amor dele, é servir, é não julgar, é não criticar. E aí a gente vai olhando para esse lugar em busca da perfeição, né? Em busca para que a gente possa ser um ser humano melhor. E essa é a nossa busca. Nossa busca é essa aqui, né? De ser um ser humano melhor. Mas a gente não pode. Que engraçado, eu tô falando sobre isso e eu atendi uma cliente essa semana. E essa cliente, ela tem muita disciplina. Ela tem muita disciplina com o trabalho, com MBA. Ela tem muita disciplina. E aí, na sessão dela, me cai a carta da disciplina. E eu falei assim, cliente maravilhosa. Porque meu trabalho é muito em base da espiritualidade, né? Muito em base dessa conexão. E eu falei assim, toma cuidado, perceba se você tem disciplina para nutrir a tua essência. Perceba se você tem disciplina espiritualmente. Porque, gente, é muito fácil a gente ter disciplina pro trabalho, né? Porque a gente tem que fazer, a gente tem que pagar os boletos, a gente tem que fazer as coisas. E disciplina espiritual. E disciplina de fato espiritual. Então, quando você começa a ter uma disciplina espiritualmente, essa sensação de vazio, essa sensação de falta, ela vai passar a não mais estar presente no teu dia. Porque você tem disciplina para nutrir a tua essência. Você tem disciplina para isso, tá? Então, foi muito bonito eu ter falado isso pra ela, porque casa muito com o que a gente tá conversando aqui, né? Então é isso que eu dou de orientação pra quem tá se sentindo vazia, né? Vazia primeiramente de Deus e depois de si mesma. Então, buscar sempre esse lugar de se preencher. Por isso que o amor próprio é muito importante. Por isso que o amor próprio é muito importante. Por isso que o amor por nós mesmas é muito importante nesse caminho. Tá? É muito bonito pensar por esse lado. Precisamos ter mais disciplina. Se você tem já disciplina espiritualmente, tenha mais. Sempre dá pra ter mais disciplina. Tá? Então, se deixar eu fico falando essa sensação de vazio, porque quando a gente começa a se preencher desse amor, dessa espiritualidade, a gente começa a fazer o que tem que ser feito, a gente não fica mais contra Deus, não fica mais contra a vida, a gente começa a perceber que tudo que tá acontecendo à nossa volta, todas as relações mal resolvidas, todo aquele conflito que a gente tem com aquela pessoa, todos os perrengues, todo o sofrimento, tudo que tá acontecendo na nossa vida, exatamente tudo que está acontecendo hoje com a minha vida, com a sua vida, é para que você possa enxergar algo bom nisso e fazer algo bom com isso. Se não é bem, isso é lição, né? Mas não achar que a vida tá contra você. E não que achar... Eu já escutei muito isso. A vida tá contra mim, Nath. Imagina, a vida tá tão ao teu favor que ela coloca pessoas para que você melhore, né? Pessoas difíceis para que você melhore você mesma. Para que você comece a lapidar, para que você comece de fato a amar as pessoas do jeito que elas são. Do jeito que elas têm pra te dar. E aí é tudo um processo de autoconhecimento, de cura profunda da nossa criança, da nossa carência emocional. Porque quantas vezes a gente quer do outro o que o outro não tem pra nos dar? Não tem, aquela pessoa não tem. Então é muito importante a gente... por isso que o autoconhecimento é muito importante para que a gente comece a estar mais conectada com a nossa verdade, né? Com o nosso amor próprio, nos amando, nos respeitando. Porque a gente cuida muito bem de nós, porque somos filhos de Deus.
Então, meus amores, vamos lá. A live de perguntas e respostas, né? Pergunta pra Nath, ela é mais rápida. Então, Nath, por que temos necessidade de estar falando com alguém pra não perder a total amizade ou outro tipo de relacionamento? Vamos lá. Porque, tipo, a minha consciência fica falando, eu tenho que ficar falando com ele, porque senão a amizade e o relacionamento se perde. Aí bate um medo. Mas já estou melhorando o concurso, olha só. Só quis comentar, tá bom. Pergunta de uma aluna, com certeza já tá melhorando. Mas, pra quem não tá no curso, essa pergunta é muito legal, gente, porque... Nath, por que temos necessidade de estar falando com alguém para não perder a total amizade ou outro tipo de relacionamento? Eu já fui muito essa pessoa, hoje eu tô muito melhor, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai nos curando. E só pra finalizar essa live, olha, tudo medo de perder uma pessoa é na verdade que a gente acha que a gente possui alguém, né? Então, a gente possui as pessoas. Então, quando a gente começa a entender que a gente não possui ninguém, né? Que ninguém é meu. Por que eu tenho medo de perder uma pessoa que não é minha? E, gente, isso para qualquer tipo de relacionamento. Né? Então, será que você tem o medo de perder alguém? O que esse alguém tá te trazendo que você ainda não tem aqui dentro de você? Então, buscar curar criança, né? Perceber o que tem nessa criança que ainda busca nas relações, busca estar em relacionamentos que não te agregam, não faz bem pra você, né? Então, aquele tipo migalhas, pouquinho, mais ou menos, essa necessidade de permanecer em lugares doloridos. Então, toda relação de dependência emocional, a gente tem muito medo de perder a outra pessoa, né? A gente tem muito medo, de fato, de perder as pessoas, né? Seja pra morte, seja ninguém começa um relacionamento pensando em terminar, porque, de fato, nós não queremos, né, que algo termine. E esse é o mal... Ai, gente, olha que lindo, vai se conectar. E esse é o mal do ser humano, porque a gente tem medo que termine as coisas, que acabe as coisas. E nós, um dia, iremos embora daqui, né? E a gente tem tanto medo que o fim chegue. E, gente, tudo na nossa vida, para que a gente possa finalizar, tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. E nem que seja morte. Então, qualquer tipo de relacionamento tem começo, meio e fim. O fim pode ser antes da morte? Pode. Mas, de fato, o fim, ele vai vir de qualquer forma. Então, tudo no trabalho, em todo o setor da tua vida tem começo, meio e fim. Perceba se você tem medo do fim. E, às vezes, o fim, ele chega um pouco antes. Às vezes, a gente precisa distanciar. Às vezes a gente precisa dizer um não, né? Alguém que tá nos machucando. Todo relacionamento vem para nos ensinar alguma coisa. Nem que seja colocar mais limites, nem que seja se afastar, nem que seja conversar, nem que seja terminar, nem que seja para que você melhore como pessoa, como ser humano. Mas a gente precisa ter essa consciência que tudo tem esses três níveis, né? Começo, meio e fim, de tudo, tá? Então, trabalhe um pouco mais. Quem tem medo, né? Medo de perder a amizade, medo de ficar falando com a pessoa, essa necessidade. Fiquei muito na minha vida. Será que voltou? Voltou? Ah, legal. Ai, poxa! Enfim, mas pra terminar aqui, uma das coisas que eu aprendi muito lá no começo da minha jornada do autoconhecimento e da espiritualidade, pra gente encerrar aqui essa linha de raciocínio, é que tudo é impermanente. Tudo é impermanência. Então a gente precisa aprender a lidar com a impermanência da vida. Nunca vai ser como seria ontem,
Então muitas vezes a gente fica apegada e toma cuidado com o apego, né? Então a gente fica apegada naquele resultado, a gente fica apegada naquela pessoa, porque a gente tem dificuldade de lidar com a impermanência da vida. E a vida é impermanente. Só que a gente só consegue lidar com a impermanência da vida quando a gente tem muita conexão com Deus. Então a nossa fé, né? A nossa fé, ela tá abastecida e nutrida. A nossa conexão com Deus está abastecida e nutrida. E eu tenho autoconhecimento, inteligência emocional, né? Coloquei ali a minha criança num lugar, a minha adolescente no outro. Tô em busca desse amadurecimento porque a gente lida melhor com a impermanência da vida. Ok, meus amores? Então, gratidão imensa. Essa live um pouco meio que surpresa. Fico muito feliz e a gente vai se falando. Tem muita coisa aqui boa pra você. Espero que essa live tenha... Você não tá aqui à toa, tá? Perceba que você não tá aqui à toa. Você nunca está em lugar nenhum à toa, a passeio. Se você caiu aqui nessa live, no fim, volta, retoma que tem coisa pra você. Se você encontrou alguém, se você caiu numa página de um livro, se você caiu num perfil, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tenha essa consciência, ok? Um grande beijo e até mais.